Ô, rapaz, rapaga. Pessoal, e o mercado essa semana, como vai ser, né? O que será que promete? Na macroeconomia não tem muita coisa, a gente vai passar aqui bem rapidão o que pode acontecer de acordo com os dados macroeconômicos, e aí a gente vai analisar gráfico e sentimento do mercado de cripto, né? Hoje mais voltado para o Bitcoin, e vou mostrar um trade na Link que a gente fez, eu postei no Instagram aí nesse fim de semana, e vou explicar o trade, o porquê do trade, porque eu fiz aquele trade, né? Então, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta vai. Aproveitando para pedir para você não ser o mesmo vagabundo ingrato calhorda que você é. Dá o like nesse vídeo se você ainda não deu like, se inscreva no canal se você não tem inscrito. E aqui embaixo nós temos os links para o nosso grupo free, grupo VIP e tudo mais, tá? Então vamos que vamos. Bom, macroeconomia, discurso do Powell. A gente teve um discurso do Powell às 9 horas, né? Pleno domingo, pois é. Que coisa, né? Eu tinha ouvido falar desse discurso, mas por fim eu nem fui me informar o que ele comentou ali. Porém, nada muito grave, porque o mercado seguiu meio que lateral, né? Tá indo buscar uma LTA que a gente já havia traçado. Nós temos também na segunda-feira, amanhã, né? O PMI, que é basicamente isso que a gente vai ter de importante para o mercado. O PMI do setor de serviços, 15 por meio-dia, e meio-dia PMI da ISM não faturada. Na terça, não tem nada demais aqui no Brasil, vai ter as atas do Copom, né, explicando, justificando o motivo pelo qual eles baixaram a Selic, mas isso não muda em nada o mercado cripto. Quarta-feira teremos estoque de petróleo bruto, toda semana tem lá nos Estados Unidos, então não deve alterar tanta coisa. E na quinta também, como praxe, pedidos iniciais por seguro-desemprego, a folha de balanço do Fed, nada de novo no front, né? E sexta não tem literalmente nada, ou seja, uma semana tranquila aparentemente. Talvez a gente nem passe muito por aqui, tá? Aproveite para tirar uma mini férias aí do canal. Olha, S&P 500, o que a gente teve? O mercado ele conseguiu romper o que para mim foi uma região com muita movimentação de venda, tá? Por isso eu defini isso como um canal de referência. Ele conseguiu romper muito bem isso daqui, travou nos 50% da expansão, caiu, fez, deu a entender que ia pegar stop, não estopou, voltou a subir, pegou o nosso primeiro alvo. E agora o mercado ruma, né, para essa LTA que a gente definiu aqui. Para mim, a maior probabilidade disso tudo, deixa eu até apagar isso daqui, pronto. A maior probabilidade é que ele venha fazer algo desse tipo, tá? Ele vai testar essa LTA e depois vai tentar pegar o topo, o alvo final aqui da projeção de FiMate, tá? O outro caminho que ele pode fazer é simplesmente perder a LTA, tentar recuperá-la e depois ele vem para baixo com tudo. Então são essas duas possibilidades do S&P 500. Tudo vai depender de como ele vai se portar na região de 4.960 pontos aí, aproximadamente, tá? De 4.965 a 4.960, que ele está no momento, tá bom? Tudo depende de como ele vai se comportar. A maior probabilidade é que continue subindo, porém, né, o mercado faz aquilo que ele bem entende. Bitcoin, tá? Eu estava cogitando um ombro, cabeça, ombro inverso aqui, não foi. Então a gente vai mudar a estratégia e vai definir que enquanto ele não romper essa LTB, a tendência é que ele continue caindo, e está caindo feio, por sinal, né? Ele fez uma correção aqui e travou no 0,7 de Fibo, entre 0,6 e 0,7 de retração de Fibonacci, e agora está parado embaixo de uma LTB que não está demonstrando lá muita força para rompê-la. Para piorar, ainda temos uma Triple EMA de 610 períodos que deve manter o mercado para baixo por enquanto. Aqui no gráfico diário, Coinbase, a gente tem ainda como alvo, tá? Eu ainda acredito que o Bitcoin vem pegar o 0,5 dessa retração de Fibonacci aqui, que coincide em 44 mil dólares. Acho possível o Bitcoin ainda bater 44 mil, tá bom? Quem sabe até aí 45.200. Muito além disso, acho difícil, acho que realmente a gente vai ter uma pequena queda aí no ativo, até por conta
da situação macroeconômica como um todo, tá bom? Por mais que isso não está afetando tanto a S&P 500, acredito que tem muita gente receosa com outros tipos de variáveis, como o caso do Bitcoin, né? E, sabe, a gente viu que o payroll veio praticamente o dobro do que era esperado, tanto no aumento de ganho média por hora trabalhada, quanto no aumento de criação de empregos. A gente viu algo muito mais forte do que era esperado e isso muito provavelmente deve ter assustado o pessoal. Poxa, mas significa que a economia está aquecida. Pois é, isso é um problema, sabe por quê? A economia aquecida, a inflação aumenta. Quando a inflação aumenta, o Federal Reserve sobe taxa de juros para tentar controlar um pouco a inflação. E subindo taxa de juros, isso espanta um pouco os investidores do mercado, dos mercados de variáveis como um todo. E claro que criptomoeda, por ser um mercado que muita gente não considera seguro, né? E até entendo o porquê, realmente é uma coisa que beira aí o underground, por assim dizer, no que diz respeito à economia padrão tradicional, né? Não estou dizendo que não acredito nos fundamentos do Bitcoin, estou dizendo que eu entendo o lado de quem não acredita, tá? Eu acredito, mas eu entendo quem não acredita. Enfim, provavelmente o pessoal vai começar a tirar o dinheiro aí que tem em criptomoedas se eles sentirem que a economia está melhorando a ponto do Federal Reserve subir taxa de juros. Aqui na ponta a gente fez, vamos ver, mais ou menos um diamante aqui, pode jogar o mercado para baixo, tá? No sentido oposto. Se a gente for fazer uma correção a partir daqui, por volta entre 41.182 e 40.560, a gente pode vir buscar essa faixa aqui. Até aqui é uma correção padrão. Se perder, tem que segurar em 39.700. E se não segurar, aí realmente a gente pode acreditar que o Bitcoin vai vir fazer alvos mais baixos. Aqui no gráfico de uma hora a gente perdeu a EMA de 200 períodos e estamos aí buscando suporte na Triple EMA de 610 períodos. Pode acontecer uma lateralização, normalmente isso acontece quando o mercado fica entre EMA de 200 períodos, Triple EMA de 610. Pode acontecer uma lateralização tendo uma como suporte e a outra como resistência, né? Para fazer alguns trades, alguns scalps, melhor dizendo, pode até dar certo, cara, mas o mercado quando não tem tendência é muito difícil de operar, né? O melhor a se fazer é não operar com o mercado fora de tendência, que é o que aparentemente ele está mostrando aqui pra gente. Mas esse sentimento que para mim não está muito positiva não, tá? Se por um lado o CVD voltou a cair, o que é ótimo, né? Muito bom que caia, a gente tem aqui o funding rate subindo, né? Subiu para 0,01%, ou seja, já está começando a ficar numa situação que talvez para instituições compense não abrir posições de long no Bitcoin, tá com o preço da taxa é isso daí, 0,01%. O Open Interest, ó, a gente fez a correção aqui, o Open Interest não caiu, não subiu, também não caiu. Tá? O ideal seria o Open Interest cair para mostrar claramente que eles não estão interessados em ver o mercado fazer essa correção aqui, mas não. O Open Interest se manteve basicamente neutro diante dessa situação, que para mim não é bom, tá? Não é necessariamente ruim, mas também não é algo nada otimista. Nós temos o liquidations, né? Muito mais liquidações em long foram realizadas do que liquidações em short, o que normalmente joga o mercado para baixo, para o lado oposto, então a tendência é que ele corrija, né, levando em conta isso, e temos aí o long short ratio subindo cada vez mais. O long short ratio sobe em uma leve queda como essa, é ruim porque significa que a gente tem muita sardinha tentando adivinhar fundo do movimento, tá? Isso daí normalmente é um convite para fazer o mercado cair ainda mais, tá bom? Então muito cuidado com isso, muito cuidado com operações aí no Bitcoin para a próxima semana, até porque vai ser uma semana tem dados importantes que deve sim ter manipulação aí das instituições, então talvez seja melhor ficar de fora essa semana aqui. Não vai ser uma semana muito boa para se fazer trade, não. Nós continuamos basicamente com os mesmos suportes que a gente estava antes, né? Se a gente for lá em 38.500 aqui pelo order book, no caso Trading Light, a gente tem 160 mil, as mesmas 165 mil ordens de compra de Bitcoin em 38.500, ou seja, se o preço passar cair até que ele tende a atender esse número de ordens e a tendência é que o Bitcoin volte a subir,
O mercado, do jeito que está se mostrando, para mim, ele indica que quer fazer isso daí, tá? Ele quer fazer uma correção para atender essa demanda de compra em 160 mil bitcoins, 159 mil bitcoins para compra. É uma região com investimento quase que bilionário aí e muito provavelmente deve ser instituições querendo aproveitar ETFs de Bitcoin, porém querendo comprar a todo custo o Bitcoin a 38.500 e não a 42.500 como ele anda aqui neste momento. Tá bom? Ademais, a gente tem algumas ordens que não devem segurar muito o Bitcoin nessa região, porém, o que a gente tem de positivo aqui é que nós temos bem menos regiões de venda de Bitcoin para cima do que de compra para baixo. Ou seja, a correção que pode acontecer no Bitcoin seria só para gerar liquidez para fazer o ativo voltar e para cima, né? Para pessoas que não acham que vale a pena comprar Bitcoin em 42 mil, mas querem comprar Bitcoin em 38 mil, isso faria com que ele corrigisse para 38 mil para depois, quem sabe, voltar a subir, né? Ou seja, um motivo a mais para a gente não querer arriscar compra nesse exato momento, tá? A não ser que você faça DCA, seja compra parcelada, ou você seja holder mesmo, deu o dia de você investir, apesar que daí seria DCA, né? Mas no mais eu acredito que realmente vai ser uma semana um pouco complicada aí para quem gosta de fazer operações de day trade, que é o caso nosso, né? Inclusive o caso do grupo VIP, inclusive. Então não deve ser uma semana muito boa para isso. Fear and Greed Index, para piorar ainda mais a situação, o mercado está em ganância, coisa que não deveria estar. A gente teve uma correção no mercado, essa correção deu continuidade ao longo do fim de semana e ainda assim tem gente entusiasmada com o Bitcoin, o que é péssimo, né? Isso daí já era, na verdade, liquidez para mandar ele mais para baixo ainda. Por quê? Muita gente compra na hora errada, isso faz com que muitas instituições vendam na hora certa. E aí o preço cai para valer. Hoje eu não vou falar de Ethereum nem de dominância do Bitcoin, eu vou apenas mencionar o trade que eu fiz na Link, né? E comentei até no Instagram esse fim de semana aqui. Que, se eu não me engano, cara, e aí mostra porque a Firemate é uma técnica muito bacana, cara. Eu não tinha mais... Por exemplo, quem comprou Chainlink aqui, se deu bem. Comprou nesse rompimento aqui, se deu bem, tá? Foi surfando, ficou num baita lucro, beleza? Mas o que acontece? Eu não vi a Chainlink rompendo essa tampa aqui. Que é quase que um ombro, cabeça, ombro invertido também isso daqui, né? Então o que que eu fiz, cara? Eu aproveitei para pegar a Chainlink a partir daqui. Então quando eu vi que ele deu esse pump aqui e segurou essa região, eu falei, opa, quer dizer que então o rompimento de 17,40, se eu não me engano foi isso, eu não lembro exatamente se foi nessa faixa, mas fica aí para fins de estudo, tá bom? Então eu falei, pô, vou aproveitar para comprar o rompimento. Então aqui a gente teria um canal de referência, para mim é um canal de referência, tá? Meu canal de referência. É uma região que teve bastante volume de negociação. E aí eu já saí logo no primeiro alvo, cara, porque já estava dentro do que eu estava buscando, entendeu? O lucro já estava dentro do que eu buscava. Saí nesse primeiro alvo, em 17,84, talvez até antes disso, e depois disso, o mercado voltou o quê? A corrigir. Tá? E aí o que, que eu fiz? Eu desconsiderei tudo isso, tinha desenhado até então, tudo isso foi no mesmo dia, tá? Você vê como o mercado ele é bem dinâmico às vezes. E aí eu vi esse candle aqui, né? Nem para cima, nem para baixo. Falei, caramba, cara, liquidou muita gente, tanto para cima quanto para baixo. O lado que isso daqui romper primeiro vai. Então eu estava disposto a abrir um long caso ele rompesse 18,24 e um short caso ele rompesse 17,66. E ele rompeu, como vocês podem ver aqui, o 18,24, né? Ele resolveu dar indício de compra. E aí, meu querido, eu saí no momento que ele bateu aqui o alvo. E olha como ele bateu certinho aqui no primeiro momento, hein? Depois disso ele tentou agulhar, veio um pouco mais para cima, mas aqui ele bateu uma agulhada perfeita, né? E aí eu saí em 18,80 aproximadamente, talvez até um pouco antes, né? Tendo uma variação aí de seus 3% de lucro nessa operação.
tá bom? E aí a gente já saiu. Pô, mas 3% de lucro é pouco, não tem que alavancar? Cara, é aí que tá. Eu não gosto de alavancar porque isso daqui joga o seu preço de liquidação lá embaixo, né? Isso se você não estopar, que o certo é estopar. Então eu gosto de operar meio que cheio sem alavancagem. Não gosto de usar alavancagem, não. Por isso você tem que operar relativamente pesado, minha opinião, tá bom? Se perde, perde bastante, até perde. Mas quando ganha, ganha bastante também, entendeu? E você não fica à mercê de. Você não fica à mercê de fazer alavancagem, coisa do tipo, tá? Até porque as corretoras ganham muito com alavancagem. E muitas vezes rola muita sacanagem corretora para realmente te estopar, te liquidar e pegar seu dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer lá, tá? Como eu aproveitaria aqui a Chainlink caso eu fosse operá-la? Cara, o que eu vejo aqui é o seguinte: a gente fez uma correção. Que eu mediria esse canal para cá. Então esse é um canal de referência e o que acontece? O que a gente tem acima desse canal é uma zona neutra. Por quê? Porque ele está indo contra a tendência, né? Se o mercado está indo contra a tendência, a gente tem que considerar a zona neutra, tá? Não pode ser comprando como quem não quer nada. Então, se ele romper 18,50, a gente poderia acreditar que a Chainlink vai continuar subindo. Porém, eu tenho receio de comprar nessa faixa. Por quê? Justamente porque a gente tem a Triple EMA de 610 períodos segurando ele. E olha como segurou aqui. Segurou em 2 candles, né? Na verdade, 4 candles. Então, realmente é uma região bem complicada, né? É uma região bem complicada. Não sei se eu faria essa operação, tá? Mas tá aí, cara. Você vai estar acima de nuvem de Shimoku, você vai estar acima da maioria das médias móveis. Tá entrando um volume bacana aqui, né? Como a gente acabou de perceber, né? Ele mudou de cor esse candle, ou seja, tá com volume acima da média. Então, se romper com volume, pode ser que vale a pena, né? Então, seria mais ou menos isso daqui. Você vai entrar nesse trade, Daniel? Não, porque eu praticamente bati a meta do mês. Nos 2 primeiros dias do mês, eu acabei batendo a meta do mês, né? Quando isso acontece, meu amigo, fica de fora o resto do mês. Fica de fora do resto do mês. Tá aí, ó. Pode dar uma oportunidade boa de trade aqui. Com stop, eu colocarei stop abaixo deste pavio aqui, ó. 17,72. 71. Uns 4% aqui. 3,5. Não é uma razão risco-retorno tão interessante, mas... Olha lá, vai da entrada, hein? Pegando ao vivo aqui. E vai da entrada. Mas é isso, pessoal. Depois eu apareço no Instagram para ver se isso daqui foi para frente ou não, tá? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau. E até amanhã, quem sabe. Mas provavelmente não vai acontecer nada de muito especial. Então, até sei lá quando. Ou até amanhã, pode ser também. Fui.